Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui começando mais um tema, ressuscitando a vontade de Deus. O autor do livro 40 Dias com Jesus Ressuscitado nos traz hoje, desse 17º dia, ressuscitando a vontade de Deus. Irmãos, como é importante para nós ser saciados, como estudamos no dia de ontem, por Jesus, mas hoje ressuscitando a vontade de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38. Convido você a meditar comigo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38. Vai dizer assim a palavra: Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho, nós estamos vendo o diálogo de Jesus sobre o pão da vida, e ele vai discursando e vai nos trazendo tantos ensinamentos. E o autor ele traz para nós a visão de Jesus em fazer a vontade do Pai. Em sua pregação, Jesus diz que não desceu do céu para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Esta vontade do Pai passa por dois caminhos: que Jesus não perca nenhum daqueles que o Pai lhe confiou, ou sejam eles ressuscitados no último dia. O Pai deseja promover em nós uma santificação terrena. Então aqui, primeiro, Jesus tem um objetivo de não perder todos aqueles que foi confiado pelo Pai a Ele. E também nos trazer uma santificação terrena. Para quê? Para que nós vejamos Ele. Hebreus fala que sem santidade não veremos a Deus. Para que sejamos ressuscitados e aprovados num julgamento final. Então nós temos que ser santos aqui na terra para que nós sejamos aprovados nesse julgamento final. Qual é a verdade de Deus para nós? Que recebamos um toque do Pai, que creamos no Filho e que nos santificamos nesta vida terrena. Recebamos como parte conclusiva de tudo isso a entrada na eternidade e na aprovação no dia do juízo. A nossa vocação primeira é a santidade. Então, se nós vermos, a nossa primeira vocação é a santidade. Nós somos chamados a ser santos. No livro do Levítico, capítulo 1, versículo 34, o Pai diz: Sede santos como eu sou santo. Jesus faz questão de tomar a mesma palavra, reproduzir de forma atualizada em primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sede santos como eu e o Pai somos santos. Primeiro devemos ser santos. É a partir desta busca pela santidade que teremos a capacidade de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de um bom pai, de uma boa mãe. E ele vai trazer aqui para nós, quando nós buscamos a santidade, nós começamos a ser um bom pai, um bom marido, nós, nos nossos trabalhos. Isso, em inúmeros problemas que precisamos, hoje acabamos de identificar a causa. Pessoas seguiram primeiro as escolhas particulares e secundárias, sem antes se despertar para as escolhas primárias, que é a santidade. Então, irmãos, muitas das coisas, muitos conflitos que geramos é porque damos prioridades nas nossas coisas, nas coisas primárias e secundárias, não a santidade. Se não buscamos a santidade primeiro, seremos maus padres, maus pais, maus freiras, maus casados, maus trabalhadores, porque sem a santidade não atingimos a perfeição das escolhas. A busca pela santidade, a santidade terrena, passa pelo abandono dos pecados e pela conquista das virtudes. O tempo inteiro haja a busca pela mudança, a luta para não pecar. Atos dos Apóstolos, Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, fala: Porque não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. O pecado originou, deixou em nós uma natureza decaída. Lutamos contra a nossa natureza para atingir a santidade. Esse é o segredo de muitos santos. Eram humanos como nós, tinham as mesmas lutas, mas não se contentavam e assumiram a salvação.
Enquanto caíam no pecado, se confessavam sendo perdoados, levantaram dignamente, começando tudo de novo. À medida que vamos lutando, vamos espaçando o tempo da queda. Mas basta somente parar e pecar. É preciso aumentar o nível de virtudes. Aqui o autor traz para nós uma coisa muito interessante. Ele fala que não basta somente parar de pecar, mas também aumentar as nossas virtudes. Aumentar as virtudes teologais, as virtudes que temos em nós. E aqui é muito interessante que ele fala, né? Quando nós deixamos de pecar, nós vamos abrir um vazio e nós temos que preencher esse vazio com algo. Até porque a casa de onde sai o pecado não pode ficar vazia. Quando ocupamos esse espaço com as virtudes, fecham as portas para o retorno de ruim que expulsamos. Se alguém está perguntando o que são virtudes, são, por exemplo, paciência, alegria, compaixão, esperança, perseverança, equilíbrio, obediência, autodomínio, determinação, mansidão, humildade, serenidade. Coisas cada vez mais raras em nossos dias, infelizmente. Quando Ele nos criou, sonhou para nós um projeto de vida. O detalhe é tão maravilhoso que, ao mesmo tempo, um projeto seu no coração repetia a nossa liberdade de escolha. Por isso, o cristão não acredita no destino. As coisas de nossa vida não estão escritas nas palavras, nas planilhas sequenciadas, onde em cada uma etapa ou idade isto ou aquilo acontece. Se assim fosse, Deus iria ferir a nossa liberdade de escolha no meio do caminho. É uma coisa muito bem definida no mundo espiritual. É o livre-arbítrio. O ser humano não está destinado a cumprir uma agenda. A vida vai sendo construída à medida que vamos dando passos em cada fase da vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, quando fomos de antemão predestinados à salvação. Parece que até a salvação é um destino. Aqui ele fala, parece que até a salvação não é um destino, é um predestino, pois depende da opção, da decisão humana, da adesão de cada um de nós. Nós fomos predestinados à salvação, mas nessa predestinação, se você não aderir à salvação, você perde essa salvação. Por isso o cristão não acredita nas superstições, bem como nenhuma linha de crendices, ou que atue na descoberta de um possível destino. Se Deus deseja a nossa santificação, se Ele mesmo, respeitando a nossa liberdade, tem um plano pré-estabelecido para nós, guardamos no seu coração e pedirmos a Ele que nos revele a sua vontade ou que nos coloque nela, além da realização pessoal incalculável, estaremos entrando na vida da santificação, na vida perfeita. Estou afirmando que cumprir o desígnio de Deus para nós é nos santificar. Tudo isso de uma forma bem natural e nunca um peso. Aqui o autor, o conhecido Moisés Rocha, o pregador da palavra de Deus, um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo, ele vai falar aqui para nós, que ele começa falando aqui, eu tinha uma vida espiritual, uma bênção. Então ele vai falar, toda a vida espiritual que ele tinha uma vida de oração, uma vida de Eucaristia, e ele vai falar aqui para nós, contando o seu diálogo, e depois o que aconteceu. Eu tinha uma tremenda vida espiritual, uma bênção. De repente a minha esposa estava grávida de gêmeas, e com o nascimento dela, nossa vida virou de pernas para o ar. Acordamos cerca de 8 a 10 vezes na noite, ficamos o dia inteiro de pijama e camisola, tomando café na hora do almoço, substituindo a comida por biscoitos, trocando o dia pela noite. Minha vida de oração foi parar na estaca zero. Até quando íamos à Santa Missa no domingo, para não atrapalhar as pessoas, ficamos de pé na porta, entrávamos só para comungar, e teve dias de eu nem para saber qual era o evangelho. Para você ter uma noção, eu entrei em um conflito e fui me confessar. O padre, com muita caridade, me ajudou a entender Ler a vida dos santos em um livro é lindo, mas que a santidade era o que eu estava vivendo. Que agora era a hora de santificar a minha casa, trocando o rosário por fraldas, as bíblias por brinquedos, livros e por madeiras.
chegou a dizer que agora sim eu estava saindo da teoria da santidade para viver a prática. E aqui eu achei muito bonito quando ele trouxe isso, até grifei aqui para mim, porque, irmãos, muitas das vezes nós vemos livros de santos, própria palavra de Deus, mas teoricamente nós vemos a vida de um santo, nós vemos a vida do santo Padre Pio, nós vemos misticamente o que ele podia fazer, os milagres, né, através da sua oração, da confiança que tinha em Deus, porque ele mesmo não tinha poder algum, mas Deus o usava como um instrumento de salvação, um instrumento de cura, um instrumento de levar as outras pessoas a crerem em Jesus através dele. Mas nós vemos aqui, como a palavra fala, né? Teoricamente nós vemos isto, a palavra Davi, a palavra em tantos outros profetas da palavra de Deus, nós vemos teoricamente. Mas e a prática? E aqui o próprio Tiago fala, né? Não sejais só ouvintes, mas também praticantes. E aqui ele fala assim, chegava a dizer, agora sim, estava saindo da teoria da santidade para a prática. Quando conhecemos a Deus, nós começamos a viver a prática da salvação, a prática da santidade, a prática do que os santos viveram. E eu achei muito interessante isso, sair da teoria e viver a prática. Nós temos o costume de falar assim, eu conheço a Bíblia, eu conheço, mas e viver? Esta é a palavra, viver. Porque se nós vivemos tudo, se nós pegarmos Mateus 5, o sermão das bem-aventuranças, se nós vivermos aqueles sermões, nós já vamos ser santos. E aqui é para que não saibamos teoricamente, para que vivamos. Por isso o conflito gerado. E que se não fosse um pai e um marido santos, agora tudo que havia feito até ali era mecânico, foi automático. Pois a santidade passa pela humildade da vida. Então aqui ele traz para nós, se nós, como ele, um pregador, somente falasse sobre aquilo, levasse aquilo e não vivesse, era mecânico, era automático, mas agora ele ia viver. É isso que nós temos que fazer, viver o que pregamos com a nossa vida. Chorei muito, levantei dali sem peso nas costas, lavar, passar, cozinhar, trocar fraldas, dar banho, madrugadas, assumi tudo com amor e com certeza de que se eu fizesse de verdade, era tão santo como as horas que passava na frente do sacrário. Grandes pregações que eu fiz, que ficaram conhecidas nacionalmente, que salvariam muita gente daquelas pessoas que pensam que gastei horas no sacrário para ter aquela revelação, mal sabiam eles que rascunhei essa pregação penteando cabelos das bonecas enquanto brincava no chão com as crianças. Não estou falando de deixar a vida espiritual, dando lugar aos afazeres e ficar em paz com as escolhas. Não é isto. Estou com muita maturidade dizendo que encontrei um sentido da santidade que passa pela vida cotidiana, que a visão que eu tinha de santidade mudou e entendi os propósitos de Deus. Aqui nós vemos, ele não está falando como Marta e Maria, aquela que deixava de estar aos pés de Jesus para fazer os afazeres. Não, ele está trazendo aqui para nós que mesmo nos afazeres ele estava aos pés de Jesus. Olha que bonito isso. Mesmo nos seus afazeres ele estava em oração, ele estava meditando ali, brincando com as crianças nos seus afazeres. E é isso, irmãos, quando vamos fazer algo, nós temos até a explicação de uma santa que ela lavava a louça, em oração ela levitava lavando louça porque ela entendia isso. Ela buscava a santidade mesmo nos seus afazeres cotidianos. Quando buscamos a santidade que passa pela vontade de Deus, entendemos que isso implica diretamente no dia a dia, que nos santifica naquilo que nós fazemos. Se estivermos dentro de um projeto de salvação, santifica também a sua volta. Estou acalmando o coração de algumas pessoas. São Domingos sábio, bem jovenzinho, jogava bola, enquanto alguém perguntava, se Jesus voltasse agora, o que você faria? Ele respondeu, ficaria no mesmo lugar. Entendeu que a santidade, isto é cumprir a sua vocação. É preciso pedir a Deus que nos tire de nós o gosto pelas coisas do mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz,
desprezaram o mundo com as suas paixões. Avançamos na santidade quando entendermos que o mundo não nos cabe mais e também não cabe mais a nós. Quem adota esta forma de vida é perseguido, mas por quê? Porque não quer o mundo. Por isso, não fala, não faz, não veste, não se comporta como todo mundo. Isso é indigesto para muitos. Para muitos somos fanáticos, desequilibrados, vivemos afastados, como ser santo fosse um surto e não a vocação que todos deviam buscar. A santidade incomoda extremamente as pessoas, lhes geram um incômodo, não aceita mais qualquer música, não assistir qualquer coisa, não conversar mais sobre qualquer outros assuntos, determinados assuntos, não entrar mais em qualquer ambiente, não gostar mais de qualquer roupa, faz parte de um processo. Os santos chegaram a um ponto que mesmo que as coisas tinham nada de errado, não lhes dava gosto. As pessoas ficam seletas, exigentes, nem as coisas naturais que lhe agradam, porque estão desejosas pelas coisas sobrenaturais. Irmãos, aqui ele traz a referência das roupas, do que assistimos, do que escutamos, e isso para o mundo é loucura. Mas a própria palavra de Paulo fala: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Aqui ele traz para nós, né? A pessoa fica seleta, porque ela não quer mais as coisas simples, ela quer viver as coisas sobrenaturais. E como vamos viver as coisas sobrenaturais? Aqui ele traz um exemplo, tirando as coisas do mundo, tirando isso, as coisas do mundo para viver um sobrenatural. É assim que conseguimos viver. Se não fazem nem mesmo o natural, o cotidiano, como chegarão as coisas sobrenaturais? Essa é uma pergunta que eu grifei aqui. Eu falei assim: como que nós, nem fazendo as coisas naturais, vamos viver as coisas sobrenaturais? A santidade é trazer o sobrenatural para o natural. Essa geração não consegue nem o mínimo ser educada, não apaga a luz, não estende uma toalha. Uma geração que estaciona na vaga do idoso, que atravessa o sinal vermelho, que não dá uma seta no veículo. Vejamos os santos, quanto Santa Teresinha do Menino Jesus pedia ao Senhor o sofrimento. Nossa geração desespera porque não suporta sofrer o mínimo que seja. Irmãos, aqui é interessante que eu li essa história da Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela pedia sofrimento, irmãos. E nós hoje não suportamos nada. Como é para nós, né? Nossa geração desespera porque não suporta sofrer o mínimo que seja. Santa Rita de Cássia pediu a Jesus que preferia ver os seus filhos mortos do que perder a salvação por vingar a morte do pai. A história diz que em um espaço de 1 ano morreu um e depois morreu o outro. Enquanto isso, as mães de hoje não conseguem fazer o filho deixar o celular. São Francisco, tentado na castidade, se atirava na roseira ou na geladeira, diferente dos homens atuais que colocam senha no celular e escondem os vídeos pornográficos que acessam ou recebem. São Domingos Sábio, ao frequentar a escola, pedia a Jesus sofrer os trajes dos colegas para que parecesse com Jesus, ultrajados pelos soldados. Bem diferente dos nossos alunos que matam aula, obrigam na saída, agridem os professores. Sejam santos, lembrando que isso implica andar na contramão do mundo, na contramão da maioria. Irmãos, por que nós, quando vivemos a santidade, buscamos a santidade, somos contrariados? Porque vivemos contra o mundo. O mundo está andando por um lado e nós estamos andando pelo outro. E isto é viver a santidade. O Senhor hoje, Ele quer ressuscitar em nós esse chamado à santidade, ressuscitando a vontade de Deus, porque Ele ressuscitando a vontade de Deus, ressuscita em nós a santidade, pois para vermos a Deus, temos que ser santos. Irmãos, busque a santidade, mesmo que isso seja contrário ao mundo, e não, irmãos, só teoricamente, mas na prática. Que Deus abençoe você, e envie esse vídeo para aquele irmão que você conhece, que precisa escutar Jesus ressuscitando a vontade de Deus nele, principalmente a vontade da santidade. Compartilha, comenta, nos ajude a levar este evangelho, esta palavra de Jesus ressuscitado no meio de nós para muito mais pessoas. Deus abençoe.